César Lacerda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados votarem pelo sim estarão aprovando o decreto legislativo 19/95. Em segundo turno, os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, sim. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pneu, sim. Deputado Felipe Pérez. Sim. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar, ausente. Deputado Lúcia Carvalho. Sim. Sim. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Maninha. Abstenção. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Pinel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Asni Derrore. Deputado Asni Derrore. Sim. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela. Sim. Sim. Tem que ter uma licitação pública antes. O projeto de decreto legislativo 019/95 foi aprovado com 14 votos favoráveis, nenhum contrário, havendo uma abstenção e 9 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário faça a leitura do item número 32 da ordem do dia. Dá um jeito para mim lá. Item número 32. Discussão em segundo turno, segundo dia e votação do projeto de decreto legislativo número 31 de 1995, que concede título de cidadão honorário de Brasília ao jornalista Alexandre Egres Garcia. Autor, deputado César Lacerda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados votarem pelo sim estarão aprovando o projeto de decreto legislativo 31/95. Em segundo turno, os votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, sim. Deputado Cláudio Monteiro. Com declaração ou sem declaração, César? Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pneu, sim. Deputado Felipe Pérez. Sim. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado José Edmar, ausente. Deputado Lúcia Carvalho. Com declaração ou sem declaração? Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Pinel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Asni Derrore. Deputado Asni Derrore, sim. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Magela, sim. Só vou votar as indicações e vamos embora. O projeto de decreto legislativo 031/95 foi aprovado com 15 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 9 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 33 da ordem do dia. Esse cara aqui não é aquele crentinho que vivia aqui, é? Esse aqui está o de... não? Esse é o das drogas. É, das drogas, é? O protetor. Discussão em segundo... protetor dele, né? Discussão em segundo turno, segundo dia e votação no projeto de decreto legislativo número 35 de 1995, que concede título de cidadão honorário de Brasília ao excelentíssimo senhor deputado federal José Elias Murad. Autor, deputado Renato Rainha. Ave Maria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados votarem pelo sim estarão aprovando o projeto de decreto legislativo 35/95. Em segundo turno, votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Outra coisa é o seguinte,
Sim. Deputado Célio Lacerda. Sim. Deputado Cafu. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineu. Sim. Deputado Felipe Pérez. Sim. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Ausente. Deputado Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevam. Ausente. Deputado Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Asli Derrores. Sim. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Jair Magela, sim. 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 a 9, presidente. 15 a 9. O projeto de decreto legislativo 35/95 foi aprovado em segundo turno com 15 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 9 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 34 da ordem do dia. Item 34. Discussão e votação das indicações 1098, 1125 de 1994. 211, 221, 242, 346, 354, 360, 368, 413, 418, 427, 438, 439, 442, 444, 452, 463, 466, 473, 475, 478, 482, 486, 492, 493 e 495 de 1995. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando as moções, as indicações referidas. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria que fosse incluído na discussão e votação das moções. Deputada, não tem nem moção. pela ordem, nem questão de ordem, quando já está em votação. E nós já estamos em votação. Desculpe, é indicação. Então é após a indicação e moção. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Cafu, ausente. Deputado Célio Lacerda, sim. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Edmar Pirineu, sim. Deputado Felipe Pérez, sim. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevam, ausente. Deputada Maninha, sim. Deputado Manelzinho, sim. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miqueias Paz, sim. Deputado Miqueias Paz. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Asli Derrores, sim. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Jair Magela, sim. 15 a 9, presidente. As indicações foram aprovadas com 15 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção. Havendo 9 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 35 da ordem do dia. Senhor presidente, gostaria de solicitar a inclusão nessa pauta de votação da moção que trata e encaminha ao senhor governador do Estado do Pará repúdio pelo resultado do inquérito policial militar que investigou o assassinato de trabalhadores rurais sem terra em Eldorado dos Carajás. Foi apresentada hoje? Foi apresentada hoje. Desce aqui. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da moção para que possa ser numerada e incluída na ordem do dia. Moção da senhora deputada Maria José Maninha. Encaminha ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Pará repúdio pelo resultado do inquérito policial militar que investigou o assassinato de trabalhadores rurais sem terra no Eldorado dos Carajás. A presidente solicita que seja numerada para inclusão na ordem do dia. Eu queria destaque a moção 1615, entre as relacionadas no item 35. Está destacada a moção 1615. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia, do item número 35. Presta atenção, Mané.
Item número 35, discussão e votação das moções 1614, 1615, 16, 18, 1619, 1620, 21, 22, 1623, 24, 25, 26, 27, 1628, 29, 30, 1631, 32, de 1996. E a moção 1633. Em discussão, esclareço que todas as moções serão discutidas agora, inclusive as destacadas. Com a palavra, a deputada Lúcia Carvalho. Foi. Manelzinho. A moção 1615 é de autoria do deputado Manuel de Andrade. Protesta contra a derrubada de barracos de famílias humildes na quadra 605 do Recanto das Emas, por determinação do senhor governador Cristóvão Buarque. Bom, eu tenho acompanhado o Recanto das Emas. Se o deputado Adão Xavier estivesse aqui, que é uma pessoa que, inclusive, tem acompanhado o trabalho de intermediação que a gente tem feito, nós já fizemos inúmeras reuniões para que as pessoas que estão invadindo as quadras 200, 400 e 600, que devem ser ocupadas pelos portadores de cheque-lotes, que a gente possa criar um espaço provisório e dar um tratamento humano àquelas pessoas que já há algum tempo estão residindo num espaço que não pode ser deles, infelizmente. Gostaria que cada pessoa que precisasse de um espaço para morar tivesse. Só que nós não vamos resolver, nem governo passado, nem o presente, todo o problema de habitação. Então, nesse sentido, eu pediria ao deputado Manuel de Andrade que retirasse essa moção, porque ela não faz jus à verdade. Nem o governador mandou derrubar barraco e nem a gente tem ficado sem tomar uma atitude com relação aos que invadiram as quadras 200, 400 e 600. Se sempre teve uma reivindicação de toda esta casa para que o governador atendesse os cheque-lotes e que agora está atendendo, ele tem que retirar as pessoas que estão ocupando os lotes destinados às pessoas portadoras do cheque e que está oferecendo a essas pessoas das quadras 200, 400, 600, uma outra área provisória. E é isso que está sendo feito, uma remoção das famílias de uma área para outra. Como é que vem essa conversa de que o governador está ordenando a derrubada de barracos naquela área? Então, eu pediria, bom senso ao deputado Manuel de Andrade, que retirasse a moção, porque não condiz com a verdade, com o tratamento que o governo está dando ao Recanto das Emas, em específico às quadras 200, 400, 600. Aliás, eu estive lá semana passada. Uma reunião com mais de 200 moradores, exatamente dizendo isso, que nenhum barraco seria derrubado e que eles iriam para uma outra área, oportunizando os que têm cheque-lotes a ocupar. Então, eu gostaria de dizer que aqueles que votarem numa moção dessa realmente estão querendo fazer uma guerra desnecessária. Em discussão, com a palavra o deputado Manuel Andrade. Senhor presidente, senhores deputados, há pouco instante nós tínhamos uma comissão. Eu pediria à deputada Lúcia Carvalho, por gentileza. Há pouco instante nós tínhamos aqui uma comissão de moradores das quadras que foi molestadas pela polícia. Derrubaram barracos, deram tiro e incendiaram o barraco lá também, na 605. E aqui está presente. Está aqui presente aqui o Ferreira, está aqui o Dalmo, está aqui outros moradores que justamente denunciaram e eu fui em loco. E eu quero dizer que o domicílio é inviolável. E essas pessoas tiveram seus barracos invadidos, queimados. Crianças ficaram ao relento lá na 605. O que eu queria pedir era respeito para aquela comunidade. O Adão Xavier esteve lá também. Deputado Marcos Arruda também esteve lá. E aqui nós temos uma comissão de moradores, aqui presente, o presidente da associação, Dalmo Ferreira, e os companheiros aí, que denunciaram e me convidaram aí em loco para conhecer os destroços, né, daquelas famílias carentes. E eu quero dizer que enquanto defensor, enquanto parlamentar eleito, eu vou defender aqueles moradores humildes. Mas doa o que doer. Eu vou defender, vou denunciar e vou cobrar desta casa, presidente,
ações enérgicas para a gente acabar. Que eu acho que derrubar barraco, além de ser um ato de terror, é vandalismo, é desrespeito. É crime atentar contra a dignidade das pessoas. Por isso que eu quero pedir aqui encarecidamente, em nome dos moradores lá da quadra 605, que nós votemos aqui a favor dessa moção, que a moção está embasada na verdade. Ninguém inventou nada. Ela está justamente contendo o que realmente aconteceu naquele local. Por isso que eu peço o apoio do deputado Marcos Arruda, que já esteve comigo lá 2 vezes, do deputado Xavier também, do deputado Daniel Marques, do deputado Filipe, César Lacerda, Odilon Aires, Benício Tavares, Renato Rainha e Filipe, todos vocês. Eu tenho certeza que a população vai agradecer. Obrigado. Com a palavra o deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, senhoras deputados distritais, eu não tenho dúvida que a deputada Lúcia Carvalho, líder do governo, é contra a derrubada de barracos. Mas, lamentavelmente, nesse episódio, eu fui procurado pelo presidente da associação, o Dalmo, e o vice, o Ferreira, que estão aqui presentes, e fizeram essa denúncia. E eu solicitei ao parlamentar, assessor parlamentar do governo, para saber o que é que estava acontecendo. E até hoje não recebi resposta. Isso faz mais de 10 dias. Esse é o meu depoimento. Eu não acredito que o governador Cristóvão Buarque tenha mandado derrubar barraco. Agora, o fato tem que ser apurado. E nesse caso, eu sou a favor da moção apresentada pelo deputado Manuel de Andrade, em respeito à dignidade e aos moradores daquela região e da associação dos moradores daquela região. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Xavier. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Comissão de Moradores do Recanto das Emas, eu conheço a luta daquele pessoal do Recanto das Emas há muito tempo e vejo ali o sofrimento que eles constantemente são ameaçados e, inclusive, já houve época, inclusive, que o próprio coronel, que não sei se hoje ainda está ainda, no comando do Silvio Solo, bateu ali naquele povo, bateu mesmo, gente com mancha, machucado. E semana passada nós tivemos denúncia que a PM, logicamente mandado por alguém, eu não sei se é o governador, mas mandado por alguém, fez ali espancamentos, inclusive colocou fogo em alguns barracos lá. Isso é verdade. Então eu sou a favor da moção do deputado Manuel de Andrade, tem que ser apurado, não se pode mais maltratar o ser humano como está acontecendo lá no Recanto das Emas. E aí, até hoje, o governo não encontrou uma solução para aquele povo. Tem-se proposta, deputada Lúcia Carvalho, mas proposta não resolve o problema. Nós queremos a solução. Não adianta falar que vou arrumar, que vai dar, que vou arrumar o local, que o governo está estudando o local, mas se isso não acontece, e aí nós queremos, mais do que nunca, resolver aquela situação daquele povo ali no Recanto das Emas. Porque é um povo humilhado, massacrado, um povo sofrido, e que eu considero que é um povo até excluído pelo governo. E não podemos deixar que eles venham sofrendo dessa forma, que eles venham sendo humilhados dessa forma. E eu, inclusive, pedi, qual é o PM que está ameaçando eles? Porque eu acredito na categoria dos policiais militares, porque se estão fazendo isso, está vindo a ordem de alguém. Alguém está por trás passando essa ordem. E nós queremos saber quem é essa pessoa que tem a autoridade de mandar bater no ser humano, que tem a autoridade de mandar derrubar um barraco. Nós queremos saber quem é essa pessoa, quem é o nome dessa pessoa. E é por isso, deputado Manuel de Andrade, parabéns por essa moção. E nós vamos estar ali, no Recanto das Emas, junto com a associação. E agora, mais do que nunca, nós vamos apoiar esse povo, porque nós entendemos o sofrimento desse povo. Tempo encerrado, deputado. E quero dizer, vocês podem contar conosco.
Nós vamos estar firmes nessa luta. E não adianta, senhor presidente, governo ir lá e dizer, olha, teve deputado, não sei, mas teve emissário do governo, que foi lá e disse, olha, não adianta vocês ouvir deputado, que deputado não resolve coisa nenhuma, não. Então vamos ver quem não resolve nessa onça. Vamos ver se o deputado não resolve. Então, olha só, nós vamos ali, nós vamos montar lá uma barraca assim, eu aceito a sua proposta, vamos montar uma barraca lá, e eu quero ver quem é o governo, quem é o emissário do governo, vai dizer que o deputado não manda lá. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Tadeu Filipeiro. Senhor presidente, senhores deputados, Comissão de Moradores do Recanto das Emas, eu ouvi atentamente os discursos que me antecederam, dos parlamentares que me antecederam. E, logicamente, um assunto desse tipo sempre é preocupante. Por quê? Porque a coisa mais triste que pode haver é a violência contra um pai de família. Como é que o pai de família pode sair de manhã para o seu trabalho, angustiado, preocupado com o que pode acontecer no seu humilde barraco, onde está a sua mulher e as suas crianças lá dentro? Que tranquilidade pode ter o pai de família numa situação dessa? Então, sem dúvida nenhuma, isso gera motivo para declarar meu voto aqui a favor dessa comissão. Votarei a favor dessa comissão. Mas agora, principalmente, alertado pelo deputado Xavier, do que realmente está acontecendo lá, com mais vigor e com maior alegria, votarei a favor desses moradores de Recanto das Emas, em respeito à família de cada um. Obrigado. Com a palavra o deputado Rainha. Senhor presidente, nobres deputados, amigos do Recanto das Emas aqui presentes, amigos de Samambaia aqui presentes, primeiramente eu gostaria de dizer o seguinte, que o governo que não tem uma política habitacional, ou seja, o governo que só tem discurso na área de política habitacional, não pode ficar derrubando barraco e residência de ninguém, porque ele não cria condições para que as pessoas tenham condições dignas de moradia. E se ele não tem essa competência, se ele não tem essa sensibilidade, muito menos ele pode passar em cima das pessoas humildes e carentes que estão buscando ter um espaço para conviver com dignidade com a sua família, apesar das condições adversas. Em segundo lugar, eu gostaria de pedir a vocês que prestem atenção aqui. O lado direito aqui parece o centro de São Paulo, é congestionado de deputado. E o lado esquerdo aqui parece o deserto do Saara. A gente vê um ou dois aqui quando vê. Entendeu? E isso é comum. Os senhores que estão vindo todos os dias aqui, os senhores estão presenciando isso. E as pessoas saem de plenário para não debater, para não discutir. Por quê? Vamos colocar as nossas posições aqui. A realidade é que o governo não tem realmente uma política habitacional. E ele começou derrubando casas lá em Samambaia. Quem não se lembra disso? 12 casas lá em Samambaia. E, através de um requerimento que nós fizemos, o senhor Hélio Doyle veio aqui prestar depoimento. Na época ele era secretário do governo, ele ainda não tinha feito naquela época as denúncias de corrupção no governo. Fez depois, mas ele ainda era secretário de governo e naquela época ele disse, ele assumiu aqui, eu tenho notas taquigráficas, que o governo tinha errado e que ele não ia novamente usar aquela metodologia de derrubar os barracos como fez de forma arbitrária e com uso de violência. E, novamente, a gente vê o governo repetindo essa dose de cometer injustiça. Eu acho que o governo pode até retomar invasões, mas na hora que ele tiver uma política habitacional e que ele comece a desenvolver essa política habitacional. Porque um governo sem política habitacional não pode fazer o que ele está fazendo. Não pode, nós não vamos deixar. A oposição está aqui para isso. Concedo a palavra ao deputado Daniel Marques. Senhor presidente, senhores deputados, as senhoras foram embora, amigos ali na galeria de Recanto das Emas. Eu quero dar meu testemunho também. Eu estou meio rouco, mas não poderia, de forma nenhuma, deixar de subir essa tribuna para fazer a defesa daquelas famílias carentes lá do Recanto das Emas. Me ligaram várias vezes pedindo apoio, que a polícia estava lá destruindo as casas. E é verdade,
Esse governo só lembra do povo na hora de cobrar impostos. Aí ele lembra que existe povo. Nessa hora, ele lembra. Na hora de aumentar o preço do ônibus, ele lembra. Na hora de aumentar o preço da água, ele lembra que existe povo. Na hora de aumentar o preço da luz, ele lembra. Mas a hora de saber que as pessoas precisam de ter um resgate de sua dignidade, tendo um plano habitacional que possa garantir uma moradia digna, ele passa trator em cima. Passa trator em Samambaia, passa trator em Recanto das Emas e não realiza nada além de maltratar as famílias mais carentes no Distrito Federal. No caso dos servidores, ele esquece dos servidores também. Então, é um governo que só lembra de negociar com os ricos. Nós temos aqui, no Distrito Federal, uma dívida ativa de 400 milhões de reais, em que o governo briga com as comunidades dos assentamentos para cobrar um IPTU que daria simplesmente 1% desse valor, numa demonstração do desrespeito total com as comunidades mais necessitadas. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, os deputados votarem pelo sim estarão aprovando as moções, com exceção da 1615, que está destacada. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. 1615 é depois. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Dimar Pneu, sim. Deputado Felipe L. Sim. Deputado Felipe L. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevam, ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado... Delegação de voto. Deputado Felipe Pérez, sim. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, sim. Com declaração de voto. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Pinel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Wasmir Derrore, ausente. Deputado Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, sim. 11, presidente. Votaram apenas 11 parlamentares, não há quórum para a deliberação. Passa a presidência ao deputado Edmar Pirineus. Passa aí, ô expediente, vamos lá, 2 minutos aqui. Expediente, peraí, expediente. Não tem. Passa para o expediente aí. Não tem jeito. Passamos ao grande expediente. Conceda a palavra ao deputado. Eu pergunto ao deputado que queira usar o expediente. Deputado Manelzinho de Andrade. Senhor presidente, me moveu, depois de ver o descaso dos parlamentares governistas para com a população, me moveu o sentimento e da obrigação de vir aqui novamente à tribuna para repudiar o desrespeito com o qual os parlamentares governistas trataram aqui os inquilinos lá do Recanto das Emas. E a gente não poderia ter uma outra direção, a não ser de protestar com veemência, chamar atenção e mostrar aqui aos líderes moradores lá do Recanto das Emas o tratamento que o governo dispensa à população. A maneira desrespeitosa, discriminatória com que o governo encara as questões sociais e, por que não dizer, muito mais ainda, o sagrado direito que esses moradores têm de se manterem protegidos no local para poder ali criar sua família. É bom que o Dalmo, aqui o Ferreira e demais companheiros vejam os deputados aqui. Que é muito fácil, daqui a 2 anos,
vão estar na rua, estou com vocês, olha, contem com a gente, olha, eu sou deputado do povo, mas está aqui uma comprovação irrefutável de que essa gente não tem respeito para com a comunidade. Prestam serviço a um governo incompetente, a um governo doente, maldoso, a um governo que se preocupa em prejudicar, em perseguir, em destruir a vida dos outros e, basicamente, a vida dos mais humildes. Esse governo que se hospedou no Buriti não tem responsabilidade e não tem um único projeto em favor dos mais carentes. Está aí a questão habitacional. A própria educação há 40 e poucos dias sem funcionar. Os hospitais aí entregues às traças. O desemprego campeando aí, há mais de 140 mil desempregados. A violência fazendo da população um terror. Então, senhor presidente, a minha aparição aqui no grande expediente é para dizer aqui, e também render as minhas homenagens aos nossos amigos que vieram me visitar lá do Recanto das Emas. Dizer que a obrigação de um parlamentar é se fazer presente para travar a luta em defesa de quem merece apoio e de quem tem direito ao apoio. E eu aqui quero dizer que o PMDB, lembre-se dessa sigla, PMDB vai estar presente. PMDB vai estar defendendo, porque sempre defendeu. Se hoje nós temos mais de 100 mil pessoas assentadas, mais de 100 mil famílias, agradeça ao projeto do PMDB. O partido que realmente tem preocupação com a população, que busca assegurar as mínimas condições de vida para o mais carente. E aí nós estamos provamos quando o governo, na época do Roriz, estamos provando agora enquanto oposição, mantendo a mesma linha de atuação, a coerência que nos é peculiar, essa coerência de falar uma coisa e cumprir. É o PMDB que está na luta, é o PMDB que vai brigar, através do deputado Pirineus, meu presidente aqui presente, deputado Filipelli, deputado Luiz Estevam, nosso líder do partido, deputado Jorge Cauí, deputado Daniel Marques, deputado Benício Tavares e o presidente do partido, deputado Odilon Aires. Eu tenho certeza que outros companheiros de outros partidos, deputado Renato Rainha, esse bravo companheiro, também estará na trincheira em defesa dos mais elementares direitos do cidadão, que é o de viver, de morar. Esse direito que o senhor Cristóvão Buarque, desculpa a expressão, Cristóvão Buarque não quer respeitar. Se hospedou no Buriti para fazer mal aos outros. Se hospedou no Buriti para trair o povo. É por isso, meus amigos, Ferreira, conta comigo, Dalmo, conta comigo. E dê um abraço muito forte aos moradores do Recanto das Emas, da 605, e todos aqueles que estão no aguardo de uma moradia para criar dignamente seus filhos. Era essa a minha participação e um grande abraço. Parabéns. Parabéns, Ronaldo. A expediente sobre a mesa, peço ao seu secretário que leia o expediente sobre a mesa. Mensagem do Poder Executivo sobre a sanção do projeto de lei número 1578, de 96, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional à lei orçamentária anual do DF, no valor de R$ 11.485.299, e que se converteu na Lei 1074, de 15 de maio de 96. Mensagem do Executivo sobre a sanção do projeto de lei 1028/95, que dispõe sobre a desafetação e posterior utilização de área de uso comum do povo, situada no canteiro central da EPPN, na Península Norte, RA 18, que se converteu na lei número 1072, de 15 de maio de 96. Mensagem do Executivo sobre a sanção do projeto de lei número 217/91, que dispõe sobre a ocupação de área contígua aos blocos comerciais de comércio local sul de Brasília, RA1 e da outras providências, que se converteu na lei 1071, de 15 de maio de 96. Mensagem
do Executivo, que sanciona o projeto de lei número 533/95, que complementa o Código de Obras e Edificações de Brasília na matéria que especifica e que se converteu na Lei 1070, de 14 de maio de 96. Mensagem do Executivo, que comunica a sanção do projeto de lei número 1076, de 96, que amplia lote na região administrativa de Itaguatinga e dá outras providências, que se converteu na Lei 1069, de maio de 96. Não tem data. Mensagem do Executivo, que comunica veto sobre o veto parcial ao projeto de lei número 1446/96, que desafeta a área pública de uso comum do povo no setor de habitação individual sul, QL3, trecho 3, da região administrativa do Lago Sul, RA 16, por entendê-lo contrário ao interesse público. Mensagem do Executivo, que comunica a sanção ao projeto de lei número 1157, de 93, que fixa percentual da publicidade oficial do Distrito Federal a ser destinado às campanhas de prevenção que especifica e que se converteu na Lei 1083, de 17 de maio de 96. Mensagem do Executivo, que comunica a sanção do projeto de lei número 1577, de 96, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional aos orçamentos fiscal e Seguridade Social do DF, no valor de R$ 8.831.128, que se converteu na Lei número 1075, de 15 de maio de 96. Projeto de lei do senhor deputado Marcos Arruda, que torna obrigatório, por parte do governo do Distrito Federal, o fornecimento gratuito de cadeiras de rodas aos deficientes físicos, na forma dessa lei e da outras providências. Senhor presidente, a questão projeto... Questão de ordem, deputado José Edmar. Senhor presidente, eu gostaria de colocar para Vossa Excelência, aqui para a Câmara Legislativa, que tem certas coisas que não estão assim, que a gente fica assim meio encabulado. Será que isso é verdade ou não é? Quando a gente vê o governo assim tomar essas medidas de derrubada de barracos, desse jeito, as denúncias que chegam aqui meia-noite, pô, e ninguém toma providência, é meio... Mas me chegou agora, eu estou lá na minha sala com a dona Isolete, aquela música do lixão, que cuida daquela escolinha, daqueles pessoal lá do lixão. E, em dado momento, nós tivemos ali a colocação de um chafariz ali. Durante uns 2 ou 3 anos, a CAESB levou aquela água no caminhão-pipa, coloca no chafariz e distribui para a comunidade. O senhor não há de ver, senhor presidente, que agora a CAESB levou a conta da água da dona Isolete? Está lá com chamaço. É brincadeira, senhor presidente. Chamaço da conta da água da CAESB da comunidade do lixão, pô. Dona Isolete está lá na minha sala vendo como é que eu vou pagar a conta da água da comunidade. Mas é só um detalhe, uma questão de ordem que eu coloco em função das colocações dos deputados, porque é bom chamar a atenção, porque eu acho que estão querendo fazer uma brincadeira com o governador Cristóvão Buarque nesse processo. Isso não pode ser coisa séria. Até chama a atenção dessa casa para poder levar isso ao governador Cristóvão para que ele tome providências contra quem quer fazer chacota com o governo dele, que não é uma posição séria de uma pessoa que está na presidência de um órgão e que possa predispor desse jeito com a brincadeira de extremo mau gosto para a comunidade. A presidência registra Pela ordem. E encaminhará ao seu governador a mensagem feita para o deputado Zé Pela Edmar. ordem, só gostaria de Pela ordem, colocar, deputado Daniel Amaro. acrescentando as palavras brilhantes do nobre e atuante deputado Zé Edmar, que o Cristóvão está querendo fazer um programa social, mas um programa muito diferente, inédito, um programa social, a moda Justo Veríssimo. Com esses aumentos que está dando todo, ele vai acabar com os excluídos no Distrito Federal, mas matando todos de fome, se continuar desse jeito, deputado Zé Edmar. Eu peço ao seu secretário de prosseguimento da leitura do expediente sobre a mesa. Projeto de lei do senhor deputado Marcos Arruda, que torna obrigatória a instalação de filtros para água nos bebedouros das escolas públicas e privadas e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo do senhor deputado Filipelli, que susta a aplicação de dispositivos do decreto número 17.260, de 1º de janeiro de 1996. Decreto
Projeto de decreto legislativo do senhor deputado Luiz Estevão, concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Roberto Renier. Moção do deputado César Lacerda, protesta junto ao excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás, Maguito Vilela, contra a violência cometida por soldados do 10º Batalhão de Polícia, que algemaram e agrediram os repórteres do Correio Brasilense, Tina Coelho e Warner Filho. Requerimento do deputado Peniel Pacheco, que requer a instituição de comissão de representação para proceder à entrega do título do cidadão honorário de Brasília, aprovado por essa casa o senhor Antônio Fábio Ribeiro, em solenidade, que será realizada em 29 de maio de 96, às 20 horas, na sede da Federação Fibra. Projeto de lei, deputado Marcos Arruda, que obriga as creches e escolas de primeiro grau a proverem o piso de seus parques recreativos com areia ou gramas e da outras providências. Projeto de lei, deputado Marcos Arruda, dispõe sobre as condições básicas para o exercício da função de segurança particular em eventos no âmbito do DF e da outras providências. Projeto de lei, autor, deputado Edmar Pirineus, que cria o programa de abrigo familiar dos idosos e da outras providências. Moção do deputado Edmar Pirineus, reivindica ao governo do Distrito Federal a implantação do curso de segundo grau na expansão do setor O da Ceilândia. Moção do deputado Edmar Pirineus, reivindica do governo do Distrito Federal providência para que o posto volante do Detran em Braslândia preste atendimento à população em todos os dias úteis da semana. Moção do deputado Odilon Aires, reivindica ao Poder Executivo as gestões necessárias à recuperação das quadras poliesportivas e praças, bem como o incremento de programas que fomentem a prática desportiva pela comunidade da Ceilândia, RA9. Moção, deputado Odilon Aires, reivindica ao governo do DF, através da Administração Regional de Ceilândia, providências visando a construção de clube, unidade de vizinhança na Ceilândia, RA9. Moção, deputado Luiz Estevão, reivindica providência ao Poder Executivo, no sentido de ligar a via 03 do setor O da RA9 Ceilândia BR-070. Moção, deputado Vazir Derror, parabeniza o Sindicato das Indústrias da Alimentação, SIAB, o Serviço Nacional da Indústria, SENAI, através de seus dirigentes, Dr. Maurino Almeida Ramos e Dr. Joviano Pereira de Natividade Neto, pelo projeto de unidade móvel para treinamento de padeiros e confeiteiros no Distrito Federal. Requerimento, deputado Luiz Estevão, requer tramitação conjunta dos projetos número 111/95 e 1252/96, ambos de autoria do deputado Renato Rainha. Projeto de lei, deputado Edmar Pirineus, dispõe sobre a lotação de servidores dos quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do DF e da outras providências. Projeto de lei, deputado Marcos Arruda, autoriza o governo do DF a implementar campanha publicitária em outros estados da federação, visando incentivar o turismo na nossa capital. Projeto de lei, deputado Manuel de Andrade, Manuelzinho, estabelece obrigatoriedade de custeio de exames radiológicos pela Fundação Hospitalar do DF, nas condições que mencionas e da outra providência. Moção, deputado Daniel Marques, reivindica a providência junto à Secretaria de Segurança Pública do DF, para coibir pegas automobilísticas que vêm ocorrendo no setor comercial local norte 115 e 116 e da Superquadra Norte 316, das noites de quinta-feira, sexta, sábado e domingo. Nas outras podem, né? Moção, deputado Daniel Marques, reivindica ao senhor diretor do Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos, MTU, a adoção de esforços no sentido de possibilitar que as linhas de transporte público coletivo do Paranoá não venham a ser exploradas somente por uma empresa. Requerimento, deputado Vazir Derror, solicita regime de prioridade para o projeto de lei número 1238/96, que destina a área pública que menciona para assentamento de ambulantes. Tem que pedir dispensa de leitura. Essa aqui deixa comigo. Projeto de lei, deputado João de Deus, dispõe sobre a concessão do direito a horário especial para estudo aos servidores militares do DF. Moção, deputado João de Deus, reivindica a providência junto ao Poder Executivo do DF, no sentido de que seja construída uma passagem subterrânea no final do eixo monumental norte, próximo à Ponte do Bragueto. Projeto de lei, deputado Vazir Derror, dispõe sobre o programa de capacitação de mão de obra do trabalhador rural sem terra, PROCAP e da outras providências. Projeto de decreto legislativo, do deputado Vazir Derror, concede o título de cidadão honorária de Brasília à presidência do CONEM, DF, senhora Cândida Rosida de Mello Oliveira. Moção, deputado Filipelli, reivindica a providência junto ao Poder Executivo do DF para que seja colocado redutor de velocidade na QNL 11, Taguatinga. Moção, deputado Filipelli, reivindica urgentes providências ao Poder Executivo no sentido de aumentar o efetivo policial e melhorar as condições gerais do posto policial de São Sebastião.
Requerimento, deputada Maninha, requer esclarecimento ao Sistema de Segurança Pública do DF sobre denúncia de ocorrência de tortura por policial militar na rodoviária do Plano Piloto do DF. Requerimento, deputado John Aires, requer ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa cópia integral e autêntica dos processos referentes às licitações para a prestação de serviço de publicidade e propaganda e os respectivos processos de despesa da Câmara Legislativa do DF, relativo aos exercícios 95 e 96. Autoria, deputado John Aires. Projeto de lei. Senhores deputados Marco Arruda e Cafu, dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação do número de telefone do disco criança nos ônibus urbanos e abrigo de passageiros em todo o DF e da outras providências. Requerimento do deputado Geraldo Magela, nos termos do artigo 128 do Regimento Interno da Câmara, requer que seja promovida a tramitação conjunta das propostas de emenda à Lei Orgânica 0405/95. Moção, deputado Marcos Arruda, reivindica a providência junto ao Poder Executivo no sentido que se proceda à mudança de acesso principal do Centro de Ensino número 2 da QNM 19, Ceilândia, e recuperação do calçamento. Moção, deputado Marcos Arruda, reivindica a providência junto ao Poder Executivo no sentido de que se proceda à construção de uma praça de esportes entre a QNM 19 e 21, Ceilândia Sul, DF. Moção, deputado Marcos Arruda, reivindica a providência junto ao Poder Executivo no sentido que se proceda à colocação de meios fios na avenida transversal da QNM 1921, ao lado da QNM 21 na Ceilândia. Moção, deputado Marcos Arruda, reivindica a providência junto ao Poder Executivo no sentido que se proceda à duplicação da avenida comercial de acesso às QNMs 17, 19, 21, 23 e 25, Ceilândia, popularmente identificada por Avenida do SESI. Requerimento do senhor deputado João de Deus, solicita pensamento para a tramitação conjunta dos projetos de lei número 1222 a 1227, 96, de autoria do deputado Benício Tavares, bem como dos projetos de lei número 1201 a 1207, também do referido parlamentar. Requerimento do deputado Filipelli, que requer tramitação em regime de prioridade do projeto de lei número 194/95, que dispõe sobre o PROJEP. Projeto de lei, o senhor deputado Marcos Arruda, torna obrigatória a publicação em jornal do DF todas as leis sancionadas promulgadas com a citação do autor e da outras providências. Projeto de lei 96, do deputado Filipelli, altera a lei número 194, de 4 de dezembro de 91 e da outras providências. Projeto de lei, deputado Filipelli, altera a lei número 239, de 10 de fevereiro de 92 e da outras providências. Moção, deputado Daniel Marques, reivindica providências ao Poder Executivo local no sentido de restabelecer o repasse de recursos à creche Luxo Costa. Não havendo mais que tratar, declaro encerrada a presente sessão.